Revisão da vida toda, atualização direto do STF. Temos aqui ADI 2111. Deixa eu atualizar para vocês. E olha só, o pedido de destaque do ministro já está confirmado. Deixa eu só mostrar a decisão e vou explicar por que isso é um importante avanço para a revisão da vida toda e outras notícias aqui. Tem uma no final que você vai gostar muito. Então fica comigo até o final, vou no batidão aqui diretão. Decisão. Após o voto do ministro Nunes Marques, relator, que rejeitava os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e determinava a imediata certificação do trânsito em julgado do Acórdão I, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, o processo foi destacado pelo ministro Dias Toffoli. Doutor, mas eu já sabia do destaque. Eu sei que você já sabia, você está acompanhando aqui. Agora, você precisa saber que no mesmo processo da ADI e em outros também, nós já tivemos cancelamento de pedido de destaque. E isso é um perigo sem fim, pessoal. Por quê? Porque aí volta tudo para o plenário virtual, sem discussão em frente às câmeras, né? Então, aqui mostra que está o processo destacado pelo ministro Dias Toffoli, a confirmação daquilo que aconteceu na semana passada. Isso aqui é sim positivo para a revisão da vida toda, porque aí já fica liberado para julgamento também, ficando pendente de uma data do ministro presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tá bom? Tá. Agora, presta atenção nessa análise que eu não vi, eu duvido que alguém tenha mostrado isso aqui para vocês. Olha esse pedido de destaque que aconteceu no dia 22 de fevereiro. O caso em si, não vou me aprofundar. Eu quero que você entenda o contexto do que está acontecendo no STF, a fragilidade do plenário virtual e como o plenário físico permite discussões mais aprofundadas. Olha só. Já iniciado na sexta-feira, dia 21. Então, no dia 22, um dia depois, Cássio Nunes Marques pediu destaque no julgamento de repercussão geral, em que o plenário discute se o diferencial de alíquota do ICMS pode ser cobrado desde 2022 ou somente a partir de 2023. Tem uma questão relacionada com a tese do século, né, da base de cálculo do ICMS. Muitos empresários, pequenos empresários, aquele que tem 1 ou 2 funcionários, ficaram esperando para entrar quando o STF desse o ganho de causa. E aí, o que o STF fez? Ele limitou somente para quem já tinha entrado com a ação. Isso aqui acaba fortalecendo a parte jurídica da revisão da vida toda, mas também acaba servindo como um alerta, né? Para quem só quer esperar quando... eu vou entrar quando for causa-ganha. Toma muito cuidado com isso aí. Sobre a alíquota de imposto aqui, eu não vou me aprofundar, mas olha só que interessante, né? O STF já tinha decidido por 6-5 aqui também, assim como na revisão da vida toda já decidiu por 6-5. Mas olha, presta atenção em outro julgamento. STF leva a plenário físico análise de prova obtida em celular no local do crime. Então, aquele destaque do dia 22 de fevereiro e aqui mais um pedido de destaque do ministro Flávio Dino. O antes foi do Nunes Marques, aqui do Flávio Dino. Na revisão da vida toda foi o Dias Toffoli e aqui esse caso vai a julgamento presencial com publicação da nova pauta e reinício do julgamento, desconsiderando-se os votos já proferidos. Isso aqui é um efeito, é uma consequência do pedido de destaque. Reiniciam-se os votos, reinicia-se o julgamento e você pode ficar tranquilo que a revisão da vida toda agora ganha um novo capítulo confirmado e você está vendo uma mudança na postura do STF. Olha o tanto de pedido de destaque que está saindo, né? Análise de prova obtida em celular no local do crime e tudo. Mas também não vou me aprofundar, fique tranquilo. O nosso interesse aqui é a revisão da vida toda. Só quero te mostrar o contexto do STF. Você precisa saber disso. Sou pós-graduado, especialista em direito constitucional, um estudioso das decisões do STF, de tudo que acontece no STF. Então, se você quiser se manter bem informado, já olha isso aqui. Pedido de destaque. STF, isenção de honorários em ação contra a União, vai a plenário físico. Isso aqui também é importante, né? Se você tem ação contra o INSS, você está entrando contra uma autarquia federal, você está entrando... Por isso que
tem manifestações da Advocacia Geral da União. Então isso aqui também é importante para você saber, no mínimo, que teve pedido de destaque dia 17 de fevereiro. Então olha só quantos pedidos recentes de destaque. Dessa vez, Gilmar Mendes pediu destaque e presta atenção, porque a corte já havia formado maioria contra a isenção. Então, os ministros já haviam votado, já haviam formado maioria, já era um julgamento irreversível, e mesmo assim, depois dos ministros já terem votado, depois de já terem formado maioria, Gilmar Mendes pediu destaque em ação que discute a constitucionalidade da dispensa do pagamento de honorários advocatícios em ações judiciais envolvendo a União. Isso aqui é claro, né, que teve interesse direto da Advocacia Geral da União, afinal, eles queriam até cobrar do aposentado que perdesse a ação, né? Queria cobrar honorário de sucumbência, queria cobrar... Você lembra dessa conversa no ano passado? Pois é, pessoal, aí fica difícil. E o Conselho Federal da OAB, que ajuizou essa ação com dispositivos de várias leis federais que previam dispensa do pagamento. E aí, pessoal, eu também não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas o que você precisa saber, né? Que o STF está passando por uma transformação. Esse plenário virtual, ele surgiu em 2019, mas ele não era muito utilizado. E aí ele passou a ser utilizado de forma extensa na pandemia. Porque aí, claro, todo mundo fazia home office, todo mundo trabalhava de casa e os ministros do STF não foram diferentes. Ok. Só que agora a gente já não tem pandemia. Malemar você vê alguém usando máscara e se tiver usando máscara, às vezes é para se cuidar, é porque tem uma questão de imunidade, mas você já não vê obrigatoriedade do uso de máscara. Você já vê o home office caindo um pouco, né? Mais pessoas já voltaram para o presencial faz tempo. Então isso aqui nos mostra que o plenário físico volta a ter esse caráter de protagonista e presta atenção, pessoal, por quê? Tem uma notícia aqui também, né, do pedido de destaque, da revisão da vida toda. O último pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, que depois foi cancelado, mas tem uma informação muito importante que a gente não pode deixar passar. Essa notícia é quando o ministro Alexandre de Moraes tinha feito o pedido de destaque, tá? Calma aí. Então, deixa eu mostrar aqui na tela e... Tô vendo o pessoal perguntando, né, como que entra em contato, porque agora mais do que nunca você precisa manter seu processo ativo. Então, análise completa da sua aposentadoria ou análise completa, um parecer jurídico do seu processo em andamento, ou se você quiser que o professor Nakamura seja o seu advogado, você pode entrar em contato no WhatsApp do escritório, no link do comentário fixado e... Aí vamos fazer todos os serviços de cálculos, videochamada, verificamos erros. Se você quiser a análise completa da sua aposentadoria, serão mais de 20 revisões de aposentadoria que não precisa esperar o STF e que você pode entrar. Entrou com revisão da vida toda, você também pode entrar com outro advogado, com outras ações. Isso não prejudica, pelo contrário, elas vão se adicionar assim que der tudo certo. E essas outras revisões não precisam esperar o STF. Então você tem um caminho livre aí para buscar os seus direitos. Ou procura sempre um advogado de sua confiança que vai dar tudo certo na sua vida. Tá certo, pessoal? Beleza. Presta atenção nisso aqui. Quando o ministro Alexandre de Moraes lá atrás pediu destaque, né? O placar estava em 4-0 para negar recursos. O relator Cássio Nunes Marques, ele falava, primeiro, finalzinho de 2023, ele falou que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. O próprio Cristiano Zanin trouxe isso no voto dele, mostrei para vocês nas últimas lives, nas últimas aulas. Só que aqui ele já tinha adotado outra posição. Ele falava que não cabia essa modulação, só que aí depois teve aquela aula do ministro Alexandre de Moraes. Então acalma o seu coração. Só estou te mostrando aqui o passo a passo para você entender o raciocínio. Olha só, a mesma notícia fala de 480 bilhões de reais, o UOL trazendo esses números, só que ele está trazendo esses números
porque foi colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 o número de 480 bilhões, para o governo reservar 480 bilhões para esse pagamento da revisão da vida toda, se perdesse, se fosse o ano ali do pagamento. Aí, depois, pasmem, senhores, pasmem. Ele cita, então parabéns ao UOL, ele citou o estudo mostrando dos economistas aqui o Thomas Conte, doutora Luciana Jung, doutor Luciano Tim, né, os 3 doutores aí e economistas, fizeram o impacto financeiro, né, de 1,5 bilhões, ou na pior das hipóteses, 3,1 bilhões, e teve um cenário lá que chegou a 5 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Calma. Presta atenção nisso aqui. E aí, a AGU, Advocacia Geral da União, se manifestou contra os recursos. Ela falou que teve sim decisão favorável aos aposentados proferida em dezembro de 2022. Então, ela reconhece a decisão favorável de dezembro de 2022. Presta atenção nisso antes de você achar, né, que tá tudo perdido ou tá tudo ganho. Calma, tá confuso mesmo. Só que ela fala que não transitou em julgado. Ela falou que não teria ameaça à segurança jurídica. Só que quando ela fala isso, ela está mostrando que se a gente está mudando uma decisão passada, só vai haver respeito à segurança jurídica se essa mudança de jurisprudência for daqui para frente. Ou seja, impedindo novos processos daqui para frente. Então, por isso que é fundamental você acompanhar aqui. E pasmem, senhores, a AGU citou um outro estudo dizendo que o impacto financeiro da revisão da vida toda seria de 70 bilhões de reais. Aí fica difícil. Defender a AGU, os argumentos, não tem como. É 480 bilhões, é 360 bilhões, é 70 bilhões por ano. O custo financeiro seria de 70 bilhões, já diminuiu ou aumentou? Como é que está essa situação, não é verdade? Você vê que não tem uma coerência nos números. Aqui ele ressalta uma informação que você não pode esquecer. Moraes já tinha pedido destaque no julgamento de recursos na ação original sobre a revisão da vida toda. Ok, beleza. Temos aqui então que o Haddad disse: não existe ajuste fiscal possível se a economia não crescer. Então agora, perceba a mudança de narrativa. Eles pararam de falar em cortar gastos e começaram a falar em economia crescer. Investimento, crescimento econômico. E vocês sabem o que movimenta a economia em boa parte dos municípios dos países do Brasil, pessoal? Os aposentados. Principalmente em cidades do interior. O IBGE mostrou que 2 a cada 3 municípios sobrevivem com o dinheiro dos aposentados. O IBGE mostrou, e outros estudos também, é claro, mostraram que no dia que o aposentado recebe suas aposentadorias, pensões, benefícios, a economia movimenta. Se você é de grandes metrópoles, talvez você não perceba isso. Mas se você é do interior ou já visitou algum parente no interior, você já viu filas na lotérica no dia de pagamento do INSS, você já viu o supermercado mais cheio, farmácias, comércio, todo mundo se movimentando. Além do que, nós sabemos que muitos aposentados ajudam aí os seus familiares, né, que às vezes passam por alguma dificuldade. Então o Haddad já mudou. Ele está falando, não adianta ficar cortando gasto, não tem ajuste fiscal possível se a economia não crescer, se a gente não movimentar essa economia. Você está ligando aqui o raciocínio? Agora a onda virou. Porque agora chegou a hora de pagarem os aposentados e ver a economia girar. Prova disso é que o Lula, em 24 de fevereiro, aqui ó, 24 de fevereiro de 2025, o Lula
avisou as centrais que vai liberar o FGTS de quem usou o saque aniversário. Convidou até centrais sindicais. Foram convidados a Brasília, viajar para Brasília na terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, para anunciar essa medida. Ou seja, quem opta pelo saque aniversário, você vai sacando, só que aí quando você sofre sua rescisão, aí você não pode sacar, aí o dinheiro fica retido, porque era um ou outro, e na hora ninguém te explica esse negócio aí, né? O advogado sabe disso, mas a mídia em geral, ou o patrão, ou enfim, ninguém te explica esse negócio. Só que agora, ó, o Lula tá soltando o dinheiro, já tá soltando o FGTS, mesmo de quem optou pelo saque aniversário, que é um dinheiro que ficaria preso. Então, olha que interessante, a maré virando a favor da liberação dos recursos. Pessoal, ano de eleição, 2026. A lei eleitoral, ela restringe em alguns tópicos a liberação de recursos para que não vire uma prática eleitoreira, né? Uma, entre aspas, assim, uma compra de votos legalizada. Você ficar liberando benefícios no ano das eleições, isso pode influenciar o resultado. Então, o que eles fazem? Eles fazem isso no ano anterior às eleições. E adivinha só? Estamos em 2025, no ano que antecede as eleições para governador, deputados, senadores e presidente da República. Há muito tempo, especialistas já falavam que isso poderia acontecer, que eles iriam enrolar até 2025 para ficar mais próximo na memória do eleitorado, de quem vai votar. E aí eu vejo os comentários dos aposentados, que sim, né, se pagar a revisão da vida toda, ele vai continuar votando lá em quem ele sempre votou. Não estou falando nem de partido A, nem de partido B, esqueça, você vota em quem você quiser. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, nem contra nem a favor. Estou mostrando fatos e fazendo uma análise jurídica. E se o julgamento foi para esse contexto político, estou fazendo essa análise, mas você vai tomar sua decisão. Se você vai compreender que houve agora, né, a mudança de maré para pagar os aposentados, para que agora que eles acordaram que os aposentados, pensionistas e BPC somam mais de 39 milhões de pessoas, aí já iam cortar o BPC, já voltaram atrás. Né? Ia colocar um monte de restrição ali, um monte de restrições, já voltaram atrás no BPC. Empréstimo consignado limitou a taxa de juros. Ainda está alta, tá? Ainda está alta. Mas já limitaram. Já melhorou um pouquinho. Não estou dizendo que esteja bom, mas melhorou da taxa anterior, isso que eu quero dizer. E agora, liberando o FGTS, mesmo de quem usou o saque aniversário. Ou seja, eles não queriam pagar revisão da vida toda, correção do FGTS, muito antes da eleição. Para que o eleitorado não esquecesse, ou então, para colocar a culpa daí agora nos ministros do STF e o governo parecer como bonzinho, que está liberando os recursos, que está apoiando o pagamento. Eu não sei qual a conclusão que você vai tirar disso, mas a verdade é uma só, a maré está mudando. Ano de eleição, meu amigo, o medo do político é ficar sem cargo. Entenda isso. E aí, a gente vai ver uma mudança também no discurso dos políticos. Eu já tenho essa informação dos bastidores. E agora, chegou a hora do tsunami da revisão da vida toda a favor dos aposentados. Agora, meus amigos, a gente não vai voltar para trás nem para pegar impulso. A gente só vai andar para frente, unidos e focados. É por isso que já vai ter manifestação na Avenida Paulista, dia 1º de maio. Sem partido político, sem direita, esquerda, sem nada. Nem leva cartaz de político. Leva suas mensagens a favor do direito dos aposentados. Isso sim. Aí sim. Revisão da vida toda. Já. Que Deus te abençoe. E até a próxima.